Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar sobre como a arte influencia a nossa vida. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. A arte é uma coisa incrível, ela é uma maneira da gente se sentir um pouco criador, um pouco mais próximo de Deus. Eu estudei por vários anos da minha vida a arte, eu estudei na faculdade e depois, já de formada, também fiz alguns cursos livres, estudei um pouco antes também, estudei História da Arte, eu tive que estudar bastante a arte. Êxodo 35:30 diz: Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Eu fico imaginando o nível de competência desse Bezalel fazendo isso, sendo que o próprio Deus estava lá capacitando ele. E ele foi capacitado justamente para poder fazer todas essas coisas que ele precisava fazer, para a arca, para tudo que ia lá dentro da tenda. Mas você já reparou como atualmente a maior parte das artes são, para um cristão de verdade, absolutamente detestáveis? Você já reparou como tem muita coisa horrível e muita coisa que é totalmente contra os valores cristãos? Você já se perguntou por que quase nada é agradável? Tem muita coisa, inclusive, muito feia, Se você vê a arte contemporânea, ou desde a arte moderna, que vem lá do século XIX até agora, e daí já vindo então para a arte contemporânea, você já reparou como tem muita coisa horrorosa? Tem coisa feia e coisa também detestável aos olhos de Deus. Você já se perguntou por que isso acontece? O que está acontecendo? As coisas vão de pornografia, de cenas de horror, de coisas feias, e isso dentro de todas as artes, desde a música, as pinturas, a dança, o cinema. Tudo que envolve arte tem coisas que são muito ruins e muito nocivas para a gente. Mas vejam uma definição do que deveria ser a arte. A arte reflete a vida de Deus em nós. Assim, a arte vem de Deus, portanto, ela reflete a existência de alguém que se mostra infinito, tanto na sua interpretação como na sua reflexão pelo homem. Bom, isso começou mais ou menos, Quer dizer, toda essa maneira de pensar, ela começou com o Iluminismo. O Iluminismo ele surgiu em meados do século XIX na Europa e principalmente na França, Você vê bastante do começo do Iluminismo. Mas daí o grande problema é o seguinte: os iluministas eles defendiam que a razão estava sobre a fé. Isso é um grande problema. Isso é a base do que a gente tem hoje da nossa cultura atual. Considerando que sem fé é impossível agradar a Deus, dá para imaginar que não dá para ficar muito mais endemoniado do que isso. É por isso que a gente está vivendo nesse mundo, nessa cultura tão ruim. Foi dessa maneira que foi se tirando a fé de tudo, e colocando a razão no lugar de tudo. Só para vocês terem uma noção, nessa época surgiu um movimento que chamava despotismo ilustrado. Então eles diziam o seguinte, eles diziam que Jesus era um homem muito legal, mas uma pessoa comum, que não fez milagre nenhum, e que, na verdade, os milagres eles eram só tipo uma ilustração, uma hipérbole, só para meio que fazer uma ilustração das coisas, para fazer uma alusão, de coisas, mas que, na verdade, eles nunca existiram. Mas qual que é o objetivo disso? Olha, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que existe uma inspiração super demoníaca por trás de tudo isso. E é exatamente por isso que depois desse advento foram surgindo movimentos que eram
cada vez mais contra os valores divinos. Isso surgiu mais ou menos com a Revolução Francesa, né, que foi a Idade Contemporânea, que a gente está na Idade Contemporânea até hoje, né, e é por isso que a gente está vivendo esses tempos e dessa maneira até hoje. A nossa cultura, ela é resultado do iluminismo, ela é uma cultura iluminista. Foi aí que as coisas começaram a ser deturpadas, e daí que você vai entender o porquê desse movimento, o porquê das coisas. Por exemplo, foi aí que as coisas que nós naturalmente consideraríamos feias foram então tidas como bonitas, né? Você começa a relativizar as coisas. Então aquilo que você olha e fala, eu acho feio, eu não gosto. Aquilo começa a ser dito que é muito bonito, que é muito diferente, que é muito bacana, que é muito legal. Mas você olha e você não gosta, você acha ruim. Por exemplo, no impressionismo, as coisas elas não são bem exatamente o que elas são. Então você olha de longe, parece uma coisa, mas quando você chega perto, é um monte de borrão. E eu falo para vocês, eu já vi várias artes muito famosas, né, de pintores famosíssimos. Eu já vi de perto, é feio. Sinceramente, é feio, não é bonito. Eu sou uma pessoa que estudei bastante arte e digo para vocês, é feio, não é legal. Sabe para que serve isso? Isso serve para depois, na hora que você vê coisas que não são legais, atitudes que não são boas, você olha e fala, isso não parece legal, mas pode ser que seja. Você começa a se acostumar, é uma maneira muito sutil de você se acostumar com o que é ruim, né? E com a ideia de que o que é ruim pode, na verdade, ser bom. Por exemplo, um dos quadros mais famosos de Picasso chama Demoiselle d'Avignon. Esse quadro é bem feio, eu já vi, ele é realmente muito feio. E o objetivo dele era fazer um quadro muito, muito feio, com um tema horroroso. Eram, assim, prostitutas que estavam totalmente numa situação horrível, né? E esse quadro, ele teve que fazer 700 ensaios para ver como ele chegaria no quadro mais feio possível. Então as cores são feias, as formas são feias, tudo é feio. Era esse o objetivo. E esse quadro ficou super famoso, ele está num museu super importante nos Estados Unidos. E é assim que você vai deturpando as coisas. E não é só na arte, né, que você vê isso, não é só pintando, né, não é só em pintura. Você vê, por exemplo, hoje, na moda, existe uma moda agora que chama Trashion, né? Essa moda, né, a Balenciaga fez uma coleção agora que, por exemplo, tem uma bolsa, né, que está custando 10 mil reais. E não é aqui no Brasil, se trouxer para o Brasil com os impostos vai ficar mais ainda, mas se você compra lá fora, essa bolsa custa 10 mil reais e ela é uma bolsa que é uma imitação perfeita de um saco de lixo. Então você começa, né? O que isso tem a ver com Deus? Você começa então a relativizar as coisas. A achar então que, na verdade, aquilo que era lixo pode ser bom. Eu acho extremamente emblemática essa coleção da Balenciaga, né? Eles não fizeram só isso, tem um chinelo que parece uma garrafa PET, é igualzinho, aliás, uma garrafa PET. Depois tem uma outra marca que fez uns tênis que parecem super surrados e velhos e feios e também uma fortuna. Então, tudo isso vai entrando na nossa mente, né? Vai entrando no nosso cérebro e a gente vai processando de uma maneira que a gente olha e fala, até que o que é ruim pode ser bom, o que é ruim pode ser valioso. E isso pode acabar também mudando os nossos valores. Por isso que eu fiz questão, né, de pregar sobre isso, para você ficar muito atento, né, e saber que não, o que é ruim mesmo, o que é feio mesmo. O que não é bom mesmo. Né? A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem a Bíblia e a gente tem a Bíblia como nosso norte. Né? Um cristão, ele deve ter a Bíblia como norte, com uma maneira de se orientar o que é bom, o que é ruim, né? E não deixar que as coisas sejam relativizadas. Isso pode te parecer uma coisa tranquila, uma coisa ok, que não tem muito problema, mas essas coisas, né, essa arte é uma maneira extremamente sutil
de ir colocando na nossa cabeça coisas que são extremamente demoníacas, né? Então uma letra de música que te fala uma coisa que é totalmente contrária ao que Deus prega, né? É uma escultura pornográfica ali, é um filme que tem cenas que não agradam a Deus aqui, e assim as coisas vão entrando dentro de você e você vai permitindo e nem percebe. Então fica muito atento, né? Não só você, mas se você tiver filhos também, fique muito atento com isso, ensine isso para os seus filhos, né? Faça com que eles mesmos possam ter esse filtro, possam entender, isso aqui está sendo feito para me enganar, isso aqui está sendo feito para me levar para um caminho ruim. Tenha essa consciência porque é muito importante para você. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!